A proibição de voos de 6 países africanos para o Brasil começa hoje. Decisão que veio depois da descoberta da nova variante do coronavírus na África do Sul. Vamos falar com a Paola Viana ao vivo. Paola, muito bom dia para você. Há ainda recomendação para outros 4 países? Tem sim, Mariana. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Tem ainda a recomendação, porém o governo ainda não sabe se vai acatar. A nova variante Ômicron, vinda da África do Sul, faz vários países retomarem medidas restritivas bem importantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a Vigilância Sanitária pede a suspensão imediata de voos vindos de vários países da África e pede também o cancelamento da autorização de desembarque de estrangeiros que tenham passado por esses países africanos pelo menos nos últimos 14 dias. Especialistas e autoridades de saúde pedem também que todas as medidas restritivas sejam tomadas o quanto antes e que sejam também monitoradas, principalmente em aeroportos e portas de entrada para os países. Um brasileiro vindo da África foi identificado, diagnosticado agora com o coronavírus, mas ainda não se sabe se é da nova variante. Vamos ver os detalhes, então, dessa nova variante na reportagem. O brasileiro desembarcou no sábado, no aeroporto de Guarulhos, de um voo da Ethiopian Airlines. Ele havia passado pela África do Sul. Segundo a Anvisa, o brasileiro apresentou um teste negativo antes de voar para o Brasil. Mas na noite de sábado, a Agência de Vigilância Sanitária recebeu a informação de que ele havia feito um outro teste ao desembarcar aqui mesmo no aeroporto de Guarulhos. Dessa vez, com resultado positivo. O passageiro está agora em isolamento e é acompanhado pelo Ministério da Saúde. Segundo a assessoria da Anvisa, ele teria feito o exame por conta própria, sem orientação de nenhum órgão oficial. Ainda está sendo investigado se o passageiro foi infectado pela variante Ômicron. Até agora, o Brasil decidiu suspender em caráter temporário voos que venham de 6 países do continente africano. A Anvisa recomendou que a suspensão seja ampliada para outros 4 países. Na Austrália, em 3 estados, passageiros que chegam de nações do sul da África passam por testes de Covid no desembarque e devem ficar em quarentena. Pelo menos 2 casos foram confirmados em Sydney. No Canadá, também 2 casos confirmados neste fim de semana. Agora, a nova variante tem registros em todos os continentes. Na Holanda, 61 passageiros de 2 voos que saíram da África do Sul foram diagnosticados com Covid. 13 deles estão infectados com a nova cepa. Aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a ideia é investir na vacinação para tentar conter a propagação das variantes. Os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. E a principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Segundo a médica sul-africana Angelique Coetzee, que foi uma das primeiras a suspeitar de uma nova cepa no país, por enquanto, os pacientes têm apresentado sintomas leves e não houve casos graves relacionados à variante Ômicron. Ela explica que há uma diferença no tipo de sintomas, mais cansaço, dores de cabeça e pelo corpo e pouca tosse. Comes and go. A médica afirma também que ainda não é possível dizer que a variante Ômicron escape do efeito das vacinas. E agora vamos até a Ásia com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa noite para você. Aí no Japão também foi registrado um caso da nova variante. Oi, bom dia para você, Sérgio, Mariana e a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde informou que uma pessoa que chegou da Namíbia testou positivo para o coronavírus, mas ainda não se sabe se o caso é da nova variante Ômicron. O paciente está internado num local isolado e apresentou febre. Para evitar uma nova onda de casos, o Japão decidiu proibir a entrada de todos os estrangeiros a partir de amanhã. A medida deve valer durante um mês. Israel também fechou as fronteiras. Já a Austrália, que tinha anunciado a reabertura para os estudantes de intercâmbio a partir de quarta, vai rever os planos.
Vários governos já anunciaram restrições aos passageiros que chegam de países da região sul do continente africano, como fizeram Catar, Estados Unidos e Reino Unido, que já detectou 3 casos da Omicron. Hoje à tarde, os ministros da Saúde do G7 se reúnem para discutir possíveis medidas contra o avanço da variante. Volto com vocês aí no estúdio.